Olá, então sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz de você estar aqui, então, nessa live que vai ter conexão e propósito. Então, quero dizer que o papo de hoje vai ser top. E já prepare, então, porque eu vou ter muito conteúdo para você. Então, olá meninas, como vocês estão? Coloque aqui no comentário como vocês estão também. Quero muito saber também. E também assim, ó, eu criei um Telegram pra gente estar mais conectadas, mais juntas. Lá vai ter um aprofundamento. Lá eu vou também colocar técnicas para cada vez mais você estar conectada com o seu propósito, com o seu feminino também. Então já se inscreve lá, tá lá no link da bio, e no link da bio também tem no Spotify, tem meditações para você tá lá e baixar para você, então. E então eu já vou falar o quê? Hoje a live nós vamos falar sobre o medo. Aqui, ó, eu sei que tá invertido. Isso daqui vai ser colocado lá no Telegram também agora. Esses mapas mentais que eu faço vai ser tudo colocado lá, disponibilizado lá pra vocês, então. Tá? Vai ter lá muito mais conteúdo e aprofundamento. Sempre que tiver materiais nas lives, vai ficar lá no Telegram pra vocês, tá? Então, eu me chamo Michele Dias, sou terapeuta e mentora de saberes femininos. E para viver com propósito. Então, é o que eu falo sempre também, né? É viva com maestria. E nós vamos falar sobre o medo. O que é o medo, então? O medo, eu vou começar a falar, então, desde o começo. Como é que surge o medo, né? Nós temos dois medos que nascemos com a gente, que são dois medos, digamos assim, medos básicos, né? Que é o medo de cair e o medo do abandono. E por que isso? Daí você deve estar se perguntando, tá, Michele, mas como assim? Sim, a criança, quando ela já nasce, ela tem esse medo, né? Pode ver, quando a gente está tentando caminhar, a gente tem esse medo de cair e o medo da mãe e do pai abandonar a criança. Então, esses medos são medos básicos, são medos primários, que são o nosso medo de sobrevivência. E temos também, vai dizer assim, mas eu tenho outros medos, sim, mas aqueles outros medos que a gente tem, esses medos são criados. São nós que criamos a partir daquilo que a gente vê, sente, ouve, de pessoas que estão ali ao nosso redor desde o momento que a gente nasce. Então esses ali são os medos que você então vai carregando ao longo do tempo, né? Então, como é que eu vou explicar melhor para vocês? Então, assim, ó, esses dois medos são os medos básicos, né? E os outros, então, você cria esses medos. E já coloque aqui quais são os seus medos também, para cada vez mais você estar consciente dele. A gente precisa estar consciente, porque a gente estando consciente, a gente consegue também ressignificar, entender eles. Por que isso? Porque a gente tem o medo real e o medo que não é real, né? E o que é isso? Sim, o medo real é aquele medo assim que tu vai fazer algo e tu sabe que tu vai, né, é real, que tu vai se machucar, que tu vai cair, que se tu atravessar uma rua, ali tem um medo real. Só que tem o outro medo que é o medo, digamos ali, imaginário, porque a nossa mente, ela já, muitas vezes, ela cria algo que tu nem sabe se vai acontecer. Vou dar exemplos, então. Por exemplo, assim, no meu caso, eu tinha muito medo de gravar vídeos, digamos. E esse medo, ele não é um medo real. Por quê? Porque o que de pior pode me acontecer se eu gravar um vídeo? Daí eu fui vendo, não, esse medo, o que era? Medo imaginário. Por quê? Porque a minha mente fazia o quê? E se eu gravar vídeo e a outra pessoa lá, ela vai rir de mim, ou aquele outro vai me rejeitar. Então são medos que a minha mente foi criando. E muitos de nós, né, nós seres humanos, a gente está nesses dois medos. Tem que ver por que o medo, a gente tem um medo real para nossa sobrevivência, né? O medo, ele faz parte, de nós. Desde a nossa sobrevivência a gente precisa do medo, porque lá na era antiga tinha que existir o medo, por exemplo, para que o leão não te pegasse, porque tu chegasse lá, leãozinho bonitinho, o leão te comia.
Então esses medos, eles fazem parte da nossa sobrevivência. Sem o medo, a gente não sobreviveria também, né? Só que a gente, hoje, nós não temos esses predadores, que nem nada os nossos ancestrais tinham. Então nós temos muitos outros, são os nossos predadores internos mesmo, que não deixam a gente ir em busca então do nosso propósito, em busca daquilo que você quer. O meu medo, por exemplo, assim, ele me bloqueava muito, né? Tanto é que o medo me paralisava ao ponto de eu não conseguir então dar um passo em busca do novo. Porque, querendo ou não, o medo ele tenta nos proteger, né? O medo ela ali, ó. Do medo ele tenta me proteger de algo. Por exemplo, assim, o medo também ele traz uma forma física. Muitas pessoas vão ter medo, vão ter dor na barriga, vão ter vai ter diarreia, porque ele traz pro corpo algo. Porque essa é uma emoção que traz pro corpo. Daí tu fala assim, não, então eu não vou fazer. Aí tu não vai querer fazer, porque a tua mente entende que aquilo ali vai ser perigoso pra mim. Só que o que é o perigoso se eu gravar um vídeo? O que mal há nisso? Então sempre se pergunta assim, ó. Por exemplo, não consigo trocar de emprego. O que de pior pode te acontecer se você trocar de emprego? O que de pior pode te acontecer com isso? Vai mapeando o seu medo. Por isso que é bom trazer à consciência os seus medos. Então já coloca aqui embaixo. Vamos interagindo também, coloca aqui quais são os seus medos, também aquilo que está te bloqueando de buscar também a sua expansão de consciência, de buscar você no seu propósito, que nos impede, né? O medo, ele muitas vezes, ele nos impede de buscar algo que seja importante para nós, né? Então, por isso que é importante você ir mapeando os seus medos. E aqui também, como nós aprendemos também o seu medo? Você aprendeu pelo exemplo. O exemplo do quem? Pai e a mãe. Quais eram os medos dos seus pais? E perceba se você não tem esses medos também em você instalado. E esse medo, muitas vezes, não é seu, são deles. E a gente só está replicando algo que nós aprendemos, vimos, ouvimos e sentimos na nossa infância. Então perceba assim, ó, esse medo, ele é seu? Ou você só está replicando um exemplo dos seus pais? Outro fator, o medo, ele também pode vir por um trauma, algo que te aconteceu. Por exemplo, na minha infância fui mordida por um cachorro. Houve um trauma, houve um medo, tá? Ali houve um trauma, ali gerou um medo, tá? Outro exemplo, por repetição. Por exemplo, deixa eu ver, a repetição de um bicho, então digamos ali uma aranha. Eu tenho medo de aranha, eu não gosto de aranha. Aí houve uma repetição ali todas as vezes, né? Aconteceu esse fato, aí você criou o medo da aranha. E outro também é por informação. Alguém te falou, você ouviu de alguém. Não, é perigoso, que nem muitas pessoas, é perigoso voar de avião. Muitas vezes tu escutou um adulto falando na tua infância que era muito perigoso porque já acontecia isso, isso e isso. Ou de carro, não, andar de carro pode acontecer isso, isso, por informação. E você criou esse medo. A sua mente, ela criou dentro dela esse medo para te proteger disso que você acabou alimentando. A nosso cérebro. E como é que tu sabe disso, Michelle? Isso daí é a PNL que explica. Que é lá na nossa infância que vai se construindo e tudo vai gerando uma emoção. E é essa emoção, muitas vezes, que traz para o corpo e faz com que você não busque aquilo que você quer buscar. Então, outra pergunta que eu faço para você. Por trás de todo medo tem algo que valorizamos. O que esse medo está tentando te proteger? O meu medo tentava me proteger, então, do julgamento, da rejeição, do abandono, o medo de errar. O que esse medo está tentando te proteger? Isso aqui é importante a gente saber.
Por isso que é importante trazer a consciência, porque só podemos mudar algo quando estamos conscientes daquilo. Que nem eu tentava mudar de emprego, sair do meu emprego público pra buscar algo diferente, porque eu não posso vir aqui dizer assim, ai gente, façam isso daqui porque eu cheguei lá no fundo do poço e bababá. Não posso te falar, porque eu mudei da minha situação e estudei esses anos todos por causa de uma insatisfação, um vazio. Eu via que aquilo ali, aquele emprego, aquela situação não estava preenchendo. Porque muitas vezes não é só, eu acredito que não é só o dinheiro. Pra mim, Michele, eu acredito nisso. Porque eu cheguei um ponto de estar me perguntando assim, por exemplo, bom, eu tenho um emprego bom, eu tenho, né, tudo tá estável, só que eu não estava me sentindo feliz. Aí eu fiz uma viagem, uma ponte para o futuro. Quando eu me vi então uma anciã, uma senhora lá, uma senhora velha, digamos assim, e eu me perguntei sobre a minha vida, se era isso mesmo que eu queria. Aí eu fui mais além. Aí essa senhora me disse algo, né? Que ela me disse que não teria feito aquilo que eu teria que ter feito aqui na Terra. Aí eu fui mais além, né? Daí eu fui conversar, ter um diálogo quando estivesse conversando com Deus. Bom, Deus. Daí Deus ia me perguntar assim, tá, Michele, e agora? Tu fez lá na Terra aquilo que tu disse que ia fazer? Aí eu ia dizer assim, não, mais ou menos. Dele, tá. Você descobriu quem você é? Daí eu não, descobri. E você entendeu, se relacionou com o seu próximo? Me relacionei. Você entendeu entre o amor e o desapego? Mais ou menos. Eu ia dizer pra ele, mais ou menos. Por quê? Porque eu não consegui me desapegar do meu emprego. Mesmo você me mandando... Eu te mandei, Michele, vários sinais e você não viu. Mas Deus é assim, ó, é que eu tava com muito medo de trocar de emprego. E se eu ficasse pobre? E se eu não fosse boa? E daí eu comecei, e se isso, e se aquilo? Daí ele falou assim, então você não descobriu a sua verdadeira natureza. Então você não descobriu quem você verdadeiramente é e para aquilo que você foi fazer. Aí eu fui descobrindo, né? Isso daqui é uma ponte pro futuro, que eu tava lá conversando com Deus, né? Aí Deus falou assim, então você perdeu uma vida, porque você não fez aquilo que deveria ter feito por causa dos seus medos. Nós estamos aqui falando sobre os medos. Sobre o seu medo. Daí eu falei, não fiz aquilo que eu deveria fazer, né? Por causa dos medos que estavam me bloqueando. E esses medos, muitas vezes, é ele que nos impede de dar o passo a conseguir algo que tanto nos satisfaz, a gente quer tanto, só que o medo ele nos bloqueia. E o medo é bom a gente identificar, porque o medo ele é necessário. Ele é necessário para nossa sobrevivência, mas que nem eu falei, tem que ver se tem dois tipos de medo, é o real ou o imaginário. Você está criando esse medo ou esse medo é real, vai te acontecer algo perigoso, por exemplo, que nem atravessar a rua, você olhar para o lado, você vai, né, isso daí é um medo real. Mas tem vários outros medos que eles não são reais, que a nossa mente está criando. Daí você vai dizer assim, mas eu sinto no meu corpo. Sim, porque você criou algo já na sua mente e trouxe por corpo esse sentimento. Então é bom identificar isso. Então eu pergunto a vocês também, qual é o medo que está te atrapalhando hoje para conquistar a sua vida, a vida dos seus sonhos? Por isso que é importante a gente identificar. O medo, ele é um fator é um bloqueador mesmo dos nossos sonhos. O medo ele é um bloqueador dos nossos sonhos. Mas ele se faz necessário. A gente também não pode dizer assim,
odiar o medo, porque ele já faz parte da nossa sobrevivência. A gente tem que saber simplesmente entendê-lo. Primeiramente é entender ele, e a segunda é entender também o porquê que ele está te protegendo. Entender se isso daí ele continua, muitas vezes é de uma situação da sua infância. Será que hoje você precisa ainda alimentar esse medo? E que nem eu disse ali, será que, façam essa análise, será que você não viu os seus pais? Quais eram uma coisa muito importante, quais eram os medos dos seus pais? Ah, Michele, meu pai tinha medo disso, disso, disso. Será que esse medo você não pegou dele? Esse medo? Porque a gente aprende, a criança, ela aprende muito por aquilo que ela tá vendo, percebendo, ouvindo também. Então se pergunte se esse medo que você sente, ele é real. E eu vou trazer também um dado aqui para vocês. 98% da população hoje, ela está paralisada pelo medo. Porque a gente tem o medo de errar, o medo de não tentar, o medo de falhar, o medo de fracassar. A gente tem medo. Esses são medos, né, que a gente vai alimentando ele também. Qual é o medo que você está alimentando dentro de você? Que aqui tem deixa eu ver aqui. Que aqui, ó, que nem eu já tinha falado antes, né? O nosso corpo carrega a nossa história emocional, tudo aquilo que você vivenciou na sua infância. Nossos pensamentos, sentimentos e experiências são canalizados o tempo todo pelo nosso corpo. Então, tudo aquilo que não é falado, saiba que o seu corpo ele expressa, que nem eu disse, quando você tem um medo, o seu corpo ele vai emitir um sinal do medo. Muitas vezes tem pessoas que têm dor de cabeça, tem dor de barriga, tem alguma dor na barriga mesmo, é algo físico mesmo, ele traz esse algo físico, o corpo, na forma com que nos expressamos através dele. E é por isso que ele diz que acontecem também muitas coisas, são as doenças psicossomáticas são a partir disso também. Porque tudo, digamos assim, a gente traz mesmo as nossas informações de tudo isso que está ocorrendo no seu corpo, são informações que a gente vai carregando desde a nossa infância, tudo aquilo que a gente ouviu, viu e sentiu muitas vezes. Por isso eu falo para vocês assim, quais são os medos que você está carregando até hoje? Que muitas vezes esse medo não é seu. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes a gente traz medos que não são nossos. E a gente só está replicando medos. A gente só está repetindo padrões. Padrões de pai, padrões da nossa família, padrões de uma sociedade, padrões. Quais são esses medos que você está alimentando ainda dentro de você? Então agora eu deixo para vocês trabalharem mais isso e se perguntarem esses medos, verem quais são os medos que você está carregando. E que nem eu falei aqui, eu vou colocar então lá no Telegram esse mapa mental, vai ser todo colocado lá agora, como para vocês terem esse mapa mental. Vou colocar lá também exercícios, vou colocar esses exercícios aqui para trazer mais consciência, porque a gente só muda aquilo que a gente está consciente. Então fica agora você pensando nos seus medos. E por que o seu medo está te bloqueando hoje? De buscar aquilo que você tanto quer. Muitas vezes pode ser um emprego novo, muitas vezes pode ser um relacionamento.
Muitas vezes a gente fica num relacionamento de merda porque a gente tem medo de algo, de uma rejeição, de um abandono. Muitas vezes a gente nos sobrecarrega porque a gente tem medo de pedir ajuda. Então, qual é o seu medo? Traga isso para sua consciência. E o medo, então, eu digo para vocês, o medo também, ele tem uma frequência. O medo, ele tem uma frequência de 100 Hz. Ele é bem baixo na escala. E assim, ó, e quando a gente tem o medo, a gente atrai o medo. Porque isso já está na sua sintonia também. Você está sintonizando o medo. Daí você vai dizer assim, ai, eu tenho medo disso, vai isso daqui, porque isso tu vai atraindo, isso está no seu campo. Eles falam assim, tem um cara da física quântica que ele mediu as frequências, né? Então você vai vibrar no medo, você vai atrair esse medo. Você vai atrair situações, você vai atrair pessoas que vão, então, digamos assim, validar aquilo que você acredita. Simplesmente isso. Vai ocorrer situações na sua vida que vão validar isso que você está sentindo também. Porque isso daqui está no seu campo energético. O medo. E eu não sei se falei antes, mas o medo ele vibra então em 100 Hz. Ele está bem embaixo da escala. A escala vai até 1000 Hz. E quanto mais alto, quer dizer que a gente está num campo mais positivo. Quanto mais baixo, a gente está num campo mais negativo. E o medo, para nós que somos mulheres, ele é muito mais aflorado, digamos assim, do que nos homens mesmo. Por causa de uma questão ancestral, de uma questão de legado também, que a gente traz enraizado na gente. Por isso que é importante ter o autoconhecimento, entender todos esses aspectos que estão bloqueando a sua vida, que estão te impedindo de buscar os seus sonhos. Porque eu digo isso, né? Porque eu demorei muito tempo. Porque eu já vinha estudando o autoconhecimento desde que a Giovana nasceu. Vocês percebam, desde que a Giovana nasceu, ela nasceu em 2012. E eu venho estudando. E eu só consegui sair do meu emprego mesmo no ano passado. Porque tudo que eu estou trazendo para vocês, se tivesse uma pessoa que tivesse falado para mim tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, seria muito mais rápido. Muito mais rápido então, o meu desligamento da empresa. Porque eu sempre ficava com medo de largar o emprego. Mas o medo, eu fui trabalhando o meu medo, fui percebendo por que eu tinha medo. Porque do meu pai. Para ele, estabilidade era uma coisa boa, mas era para ele. E eu tinha medo, então, porque a gente tem medo eu vou deixar o emprego. Meu pai sempre me dizia que era um emprego bom, que é bababá, que é estabilidade, mas isso era bom para ele. Só que daí você vai dizer, mas isso é bobagem. Não, isso fica gravado na mente. Que nem eu falei assim, ou é por repetição, às vezes tu repete tanto uma coisa pro teu filho, que aquilo ali se torna a verdade dele. Por isso que eu, como mãe hoje, cuido muito daquilo que eu estou repetindo pra minha filha, porque isso possivelmente vai se tornar a verdade dela, vai ser aquilo que ela vai acreditar. Porque eu vejo muitas vezes que pais chamam os filhos assim, de burro. Muitas vezes a criança, ela tende a acreditar naquilo ali e futuramente essa programação vai impedir ela de buscar um bom emprego. Muitas vezes é por isso. Muitas vezes a gente tem crenças lá na infância que o medo por repetição, palavras negativas que teu pai falava pra você. Tem que ser boa o suficiente, tinha que tirar sempre nota boa. Quem daqui é daquelas que tinha que tirar sempre nota boa? Porque eu tinha que tirar sempre nota boa, porque senão eu apanhava. Aí a gente tem o medo. Mano, daí eu ficava pensando assim, não, mas se eu sair... Gente, eu quero que vocês entendam que isso daqui, tudo que eu estou falando pra vocês, não está na nossa consciência, está lá no inconsciente.
Porque se fosse fácil, não tinha pessoas, que nem eu falei antes, 98% da população hoje tem medo. Então não está numa forma consciente, está lá no inconsciente, que é a programação mais, eu já tinha falado isso, mais para baixo ali, tá? Então é isso que eu quero que você, mas se você não trazer isso para sua consciência, você não consegue entender, não consegue mudar isso. Então isso que é importante, entender o seu medo. Então quando eu fui trabalhar esse medo, que eu estava falando para vocês, e fui entendendo ele, por que eu não conseguia deixar? Por quê? Por causa do medo da estabilidade. Mas por quê? Por causa, pro meu pai era importante isso. Por causa que eu tinha medo de decepcionar o meu pai. Daí você vai dizer assim, ah, mas você cresceu. Sim, mas eu tinha uma programação lá, já, instalada em mim. Aonde eu tinha que honrar ele, agradecer tudo que ele fez por mim e conseguir, honrando a minha ancestralidade, porque ele não fez por mal, que nem eu falei. Hoje, pessoas feridas estão criando filhos feridos também. Então eu não posso culpar o meu pai porque ele fez o melhor que ele podia e ele fez aquilo que ele aprendeu também. Então eu fui entender o meu medo, tá? Daí depois eu demorei, que eu falei pra vocês, ano passado que eu saí, demorei 8 anos mais ou menos pra sair do emprego. Porque daí eu fui entender os meus medos. Por que eu tinha medo de largar o emprego? Por que eu tinha medo? E o meu medo, quando eu vinha o medo, eu sinto uma dor aqui, ó. Daí eu sei que é o medo, porque é o medo físico. Porque eu tinha medo do meu pai. E o meu corpo trazia esse medo, que não é sempre só o psicológico, é o emocional também. Então ele me travava por esse emocional também. Aí foi que eu entendi por que esse medo estava me parando. Porque ele estava parando a Michelle como foi criada, como ela percebeu lá na infância. Então, para mim não decepcionar, né, o meu pai e ficar naquele emprego, o meu corpo fazia assim, não, você se lembra daquilo? Ele me trazia um sintoma físico, emocional aqui no corpo. E eu, então não vou fazer isso, não, isso me causa medo. Então o que eu falei pra vocês? O medo, ele faz algo pra nos proteger, ele estava me protegendo pra que algo de ruim não me acontecesse, pra que eu não apanhasse, pra que eu não ficasse de castigo, pra que eu não sei daquilo que o seu medo está te protegendo. Então coloque aqui embaixo também quais são os seus medos e do que ele está querendo te proteger, para que você torne então esse seu medo mais consciente daquilo. Então vocês se inscrevam lá no Telegram, aonde eu vou deixar lá, então, para trazer mais para vocês, ser uma coisa mais dinâmica lá também, trazer exercícios por lá, vou colocar esse mapa mental por lá também. Então se pergunte, qual é o seu medo e o que ele está te atrapalhando hoje, né, de tentar algo novo. E é muito bom você fazer essa reflexão, mas fazendo essa reflexão sem julgamento, não julgando seus pais, não julgando a forma que te aconteceu, não julgando e percebendo, não, a minha infância foi uma droga, não, ou a minha infância não sei o que, sem julgamento, somente para analisar, tira essa, como se criasse um distanciamento só para averiguar aquilo ali, para que você hoje possa honrar e seguir com a sua vida, com as suas escolhas verdadeiramente. Assim você pode seguir com aquilo que você quer, tá? Então se pergunte qual é os seus medos, o que ele está te bloqueando, o que ele está te protegendo. E se você tomou uma atitude, se pergunte então, o que de pior pode me acontecer se eu sair do meu emprego? O que de pior pode acontecer se eu fizer isso no meu relacionamento, se eu fizer isso daqui? O que de pior pode me acontecer? Aí você vai escrevendo ali. Pode me acontecer. Por quê? Porque daí você já vai, isso daqui, não, mas isso aqui tu vai ver assim, isso aqui é real ou é imaginário? Isso aqui eu estou criando ou isso daqui é um fator real?
Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente tem reservas de dinheiro para se manter por algum tempo. Só que é bom trazer isso à nossa consciência, tá? Então, isso daqui, então fica para vocês esse recado. Então, coloquem aqui embaixo também, vai trazendo então para mim os seus medos, para que a gente tenha então uma troca e um entendimento também, para que eu possa conhecer mais sobre você e mostrar para você que, assim como os seus medos, a resposta também está dentro de você. Quando eu fui fazendo tudo isso, esse processo do autodesenvolvimento, entendendo mais os meus saberes femininos também, entendendo que aonde estavam os meus bloqueios, aonde estavam os meus medos, é que eu consigo seguir adiante, é que eu consigo fazer algo novo para minha vida. Senão a gente fica tão no automático, fazendo algo que não gosta, num relacionamento que não está feliz, fica fazendo sempre isso porque a gente fica aprisionado aos medos. Tem uma história que eu também gosto muito, que é da Caverna de Platão. Não sei se vocês já escutaram essa, aonde que tem pessoas escravas ali, sempre virada para a janela. Para janela não, virada para assim, um negócio de pedras, eles ficam ali. E atrás deles tem umas velas e tudo mais. E ali, como eles ficam olhando para a parede, eles só vê a sombra das pessoas. E eles acham que aquilo ali é o mundo deles. Aquilo ali é a verdade deles, aonde eles estão aprisionados ali, olhando só para a parede. Eles só veem os guardas passando. E os dias deles se tornam aquilo ali. Aquilo ali é a verdade deles. Tudo que os soldados estão falando ali é o que eles acreditam. Que não há mais nada além daquela caverna, que não tem mais nada além daquilo, porque eles olham para a parede e só vê quando tu olha, né, aquelas imagens ali dos soldados passando, aquelas sombras deles também. Então eles acham que aquilo ali é o mundo deles, até que um dia uma pessoa pensa em querer, não, mas a vida deve ser além disso, e ele busca então fazer um caminho diferente, e ele tenta sair da caverna, e ele sai da caverna, só que antes de sair da caverna, aquela luz, a luz, né, ofusca muito os olhos dele, dói demais os olhos dele, até que o momento que ele sai da caverna, e ele vê aquela imensidão de terra, assim, aquela imensidão de Deus, ele fala, nossa, mas a vida é muito mais que aquilo. Ele vê, nossa, a vida vai muito além daquilo. E assim, eu vejo que é a gente, quando a gente descobre também aquilo que está nos bloqueando, os nossos medos, a gente percebe que a vida não é restrita aqui, a vida é muito maior que aquilo. E eu vou dizer pra vocês, no começo, que nem ali quando tu sai pra fora, o que quer dizer isso? Quer dizer que no momento que tu sai pra fora, vai doer um pouco. Por quê? Porque tá pra fora dos seus padrões, tá pra fora dos seus hábitos, tá pra fora daquilo que do que a família te ensinou, do que a sociedade te ensinou. Isso dói, digamos ali, né? Que tem aquele doer nos olhos, isso dói um pouco. Até que tu compreende e tu olha assim, nossa, mas o mundo é muito maior que isso. Eu posso ir muito além disso. E é essa reflexão também que eu deixo aqui para vocês, tá? Olhar se chama o mito da caverna de Platão para vocês, tá? Para vocês verem que o medo ele só é um bloqueador na sua vida. É aquilo que está te impedindo de você buscar os seus sonhos. Mas eu digo, não trate mal o medo, porque o medo é necessário, porque sem o medo também a gente ia atravessar a rua, sem olhar para os lados, a gente ia ter medo de, como eu falei, de cobra, ia botar a mão na cobra ser picado, ir lá
Então o medo ele faz parte para nossa sobrevivência. Mas perceba se o seu medo ele não é um medo que você já vai criando na sua cabeça, que ele nem aconteceu muitas vezes. Ele é um medo que nem a gente diz, né? Tem o medo real e o imaginário. Provavelmente ele está te bloqueando de impedir de buscar o seu propósito hoje, de buscar então uma vida mais leve, mais conectada com quem você é. Então, isso daqui, então, eu vou deixar lá no Telegram pra você, tá? Pra você, então, entender, e vou deixar esse exercício também pra você lá, certo? Combinado, então? E que se inscrevam também lá no Telegram, tem o Spotify com meditações para você estar mais conectada com o seu propósito também, você estar mais conectado com seus guias espirituais, lá, tudo está lá no link da bio, tá? Para vocês estarem mais despertando, porque eu acredito muito nisso, eu acredito que mais mulheres vão despertar nessa nova era, já estão despertando, mais mulheres estão querendo ir além e fazer coisas diferentes da nossa ancestralidade. Claro que honrando eles, porque eu acredito nas 3 ordens de Bert Hellinger, são as 3 ordens do amor, que eu acredito muito nisso fortemente, que é onde eu replico isso na minha vida, mas o medo, ele não pode ser um bloqueador na sua vida. Então, se inscrevam lá no Telegram para vocês estarem então com esse material aqui para vocês, para que mais mulheres então possam despertar também, possam estar indo em busca do seu propósito, indo em busca da sua missão, tá? Aqui, que o medo, né? Que o medo possa ser entendido, compreendido, que ele faz parte de quem você é. Gratidão por todos que estão aqui, gratidão e tenham um bom dia.